Livro de Neemias, capítulo 1, versículos 5 ao 11. Nós estamos no estudo de Neemias e hoje é o último estudo do livro de Neemias. Próximo culto estaremos entrando no estudo novo, Maravilhosa Graça. Nós vamos falar tudo sobre graça a partir de terça-feira que vem. Muito lindo, muito bom. Quem gosta de Bíblia vai se deliciar nesse banquete. Neemias capítulo 1, versículo 1 a 11, que diz assim: E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Podeis assentar, meus irmãos. Estudo de hoje: a integridade de um líder. Quando falamos de integridade de um líder, precisamos aprender que Neemias, verdadeiro e uma verdadeira liderança, precisamos aprender como devemos exercer uma verdadeira liderança. Precisamos aprender como ser um bom pai, um bom esposo, um bom líder de departamento, um bom obreiro, um bom pastor, um bom encarregado, um bom líder. Aliás, ali fala a integridade de um líder. E quando se fala integridade de um líder, não focaliza-se só na pessoa do pastor, focaliza-se em todo mundo que é um líder. Você é um líder lá na tua casa, você é um líder aonde você estiver. Você está liderando alguma coisa. Quando você está dirigindo o teu carro, você é um líder. Todo mundo está ao teu comando. Você está conduzindo pessoal. Mas quando Neemias, um copeiro,
a serviço do rei, nós vimos que Deus escolhe e prepara líderes para a sua obra. Meus irmãos, como é que é a escolha de Deus? Eu acho interessante que quando o homem vai escolher, homem, quando eu falo homem, eu falo Moisés, eu falo Samuel, antes de ser repreendido por Deus. Quando Samuel foi para escolher na casa de Davi, ele foi olhar para, nós aprendemos na sexta-feira, pergunta e o efeito resposta, então eu vou pegar isso aí também. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele foi olhando para a aparência. E Deus olha para a aparência? Não. E quando Deus vai escolher alguém, Ele não olha para a aparência. Por isso que nós vimos que Neemias, quando ouve de Anani o que estava acontecendo lá em Jerusalém, Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Quando Deus chamou a liderar o seu povo, no momento de profunda crise moral, espiritual e econômica de Jerusalém, nós vimos que ele tinha como função proteger a vida do rei, provando-lhe o vinho a fim que o monarca não fosse envenenado. Responsabilidade que estava na mão dele. Aí eu pergunto para você, Deus chama alguém responsável? Deus chama alguém malandro? Deus chama alguém que não tem vontade de fazer alguma coisa? Pastor, Deus chamou Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um assassino em série. Pois é. E o que Deus viu na vida de Paulo? Foi as coisas ruins ou as coisas boas? Ah, pastor, e Paulo tinha coisa boa? Ah, tinha. Paulo tinha liderança. Paulo tinha vontade. Paulo tinha sede. Paulo tinha coragem. Só que usava para o lado errado. E Deus falou bem assim, né, para Ananias: Ananias, vai lá e ora pelo Paulo. Mas Deus é Paulo. Vai lá, porque esse é para mim um vaso. Olha o tema do congresso: vaso escolhido. E às vezes o vaso que Deus escolhe nem sempre está lá na sala, irmã Cláudia, no centro, na mesinha de centro. Às vezes o vaso que Deus quer usar está lá na shed, jogado lá atrás, cheio de parafusos velhos, cheios de cordas de pescaria, igual da Hélio, cheio de picaceira, bobear até cheio de lixo, paranho. E Deus fala bem assim: cadê aquele vaso? Que já era um vaso novo, e agora? Cadê aquele vaso? E Deus escolhe aquele vaso. E Deus falou para um copeiro, que era uma pessoa corajosa, era uma pessoa de liderança, era uma pessoa de comprometimento, vivia dentro do palácio. Somente alguém especialmente qualificado poderia exercer semelhante cargo. Deus não escolhe uma pessoa para botar num trabalho se essa pessoa não é qualificada. Deus jamais: pastor, mas eu não tenho qualidade. Deus te dá qualidade. Eu não tenho experiência. Deus amadurece a tua amendoeira. Deus te dá experiência. Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Ou Deus capacita primeiro antes do chamado. Jeremias já foi capacitado no ventre da mãe. Olha lá, Jeremias 1:5. Tenho te escolhido, tenho te consagrado, tenho te enviado antes de tu ser concebido. Quando eu vejo Jeremias, segundo alguns historiadores, os copeiros também aconselhavam o soberano em assuntos de estado. Neemias
ele era um conselheiro do rei. Na realidade, ele era um camarada que estava do lado do rei, dia e noite. Por quê? O rei pedia água, era Neemias que tinha que ir lá pegar essa água, porque era uma das melhores águas que tinha no palácio. Mas Neemias tinha que ir lá. Esse copo de água está muito lindo, fresquinho, mas vamos ver se não tem veneno. Esperar os 5 minutos, porque se der efeito, tem que dar em mim. Tiver veneno, tiver algum complô contra o rei, tem que dar em mim. O rei tinha fome. Vamos comer, se fosse os dias de hoje, vai lá e compra um McDonald's. Vamos lá comprar um McDonald's. Entendeu? O Neemias, deixa eu ver como é que vocês fazem o McDonald's. Faz o McDonald's para mim. Não morreu. Então, esse era o trabalho de Neemias. Agora imagina a confiança do rei em Neemias, em saber que Neemias estava trazendo algo, e o rei tinha que confiar em Neemias, que aquele algo ali não tinha um complô, uma traição contra ele. Estamos falando da integridade de um líder. Sabe por que Neemias foi escolhido para ser um líder? Por causa da sua integridade. Deus viu na vida de Neemias que ele era fiel ao rei. Ele seria um bom líder, sendo fiel ao Deus também. Quando nós vemos Neemias sendo um copeiro a serviço do rei, nós vemos algumas coisas. Não são poucos os que abriram mão da sua vida pessoal para dedicarem a obra do Senhor. Agora Neemias lá no palácio, ele ouve de Anani: estamos arrasados lá. Cidade de Jerusalém, as portas estão queimadas a fogo, os muros estão quebrados, temos o templo, mas os inimigos entram e saem. Se fosse hoje, temos uma igreja, somos crentes, mas não temos doutrina, não temos limites, não temos correção. Neemias, ele colocou no seu coração: não, temos que tomar uma decisão, temos que fazer algo. Quem era Neemias lá? Neemias antes, ele era copeiro do rei. Ele tinha uma vida mansa, tranquila e tinha fartura. Qual era a desvantagem dessa vida aí? Os pontos negativos é que trabalho de escravo sem grandes realizações pessoais. Ele tinha conforto lá. Lá no palácio de Artaxerxes, Neemias tinha conforto. Comia na mesa com o rei, andava nas carruagens com o rei, era o conselheiro do rei, mas era escravo do rei. Essa é a vantagem. Muitas das vezes lá fora, meus irmãos, nós temos certos confortos, certas regalias, certas coisas, mas somos escravos. E Deus nos chamou para ser livre. Depois que Neemias colocou no seu coração, depois que Neemias decidiu abandonar o palácio e ir, ele não deixou o palácio, ele só foi atender o povo, mas depois ele voltou. Depois, como governador de Israel, Neemias foi lá e restaurou os muros, porque ele pediu um tempo para o rei Artaxerxes. Nós já vimos algumas terça-feira aqui atrás. Ele pediu um tempo, e ele foi lá e realizou isso dentro de um tempo, e depois voltou. Neemias era íntegro ao seu rei. Voltou ao palácio, e o rei falou bem assim: precisa de um governador lá. Se lembra que quando Neemias chegou lá para reconstruir os muros, se levantou outros governadores contra Neemias, Sanbalaque, Tobias. Por quê? Porque eles sabiam que Neemias poderia ser um forte candidato a assumir Jerusalém. E Sanbalaque queria.
Tanto é que na terça-feira passada nós vimos sobre o serviço religioso. E Neemias, naquela volta, depois que terminou de reconstruir os muros, fechou as portas, depois que fez o culto, voltou para o palácio de Artaxerxes. Naquele tempo que ele voltou e ficou lá no palácio, até que o rei mandasse ele de volta para Jerusalém, para assumir como governador, Sanbalaque foi lá e colocou seus móveis até dentro do templo. Nós vimos que sacerdotes, filhos de sacerdotes, começaram a casar com parentes de Sanbalaque. Nós vimos na terça-feira passada. E agora Neemias volta, não mais como copeiro, mas agora como governador. Chega em Jerusalém, já começa a denunciar coisas erradas, julgo desiguais e um monte de coisa que estava acontecendo lá no templo, dentro do templo, alianças com povos. Neemias começa a botar ordem dentro da casa do Senhor. E agora, como governador, nós vimos pontos positivos na vida de Neemias, e alguns deles são destaque, fama, registro histórico de seus feitos, e alguns dos registros estão aqui até hoje. Nós não vimos registros de Sanbalaque e Tobias, a não ser contra a obra do Senhor. Agora de Neemias não, nós vimos registros. Pontos negativos, depois que Neemias abandonou o palácio e foi viver como uma pessoa na liderança do Senhor, sem conforto, com oposição e com trabalho árduo. Uma pessoa que vivia sempre tomando vinho do rei, agora está lá carregando pedra e reconstruindo muro. Uma pessoa que antes era protegida pelo exército real, agora é atacado por familiares, amigos, governadores. Sanbalaques e Tobias estavam lá, mas ele foi íntegro no seu trabalho. Ele não desistiu. Nós vimos algumas pessoas que foram escolhidas também por causa da sua vida íntegra. Nós vimos uma rainha a serviço do reino também. Certa vez o rei Assuero, já tomado pelo vinho, resolveu exibir a beleza da esposa aos seus convidados. Entendeu? E o que aconteceu? Como a rainha Vasti se recusou a comparecer perante ele, ela não era doida. Tem mulher que ela não é doida, tem mulher que ela é virtuosa. Então tem certas coisas que o marido exige fazer, ela não faz, porque sabe que é loucura. Entendeu? E Deus fala lá em Provérbios 31:10, mulher virtuosa, ela edifica a casa. E às vezes para edificar a casa nós temos que tirar o toco de madeira de dentro do cimento, senão não vai colar os tijolos. E para ocupar o reino, o seu lugar, o rei determinou que se convocasse as mais belas moças do reino, e lá no meio estava Ester. E Deus fez com que o coração desse rei Assuero se agradasse daquela mocinha lá, judia, que o nome dela era Hadassah, mas foi trocado para Ester para que eles não identificassem ela como judia. E o rei só descobriu quando Ester destacou-se por uma coragem singular. Ela não temeu perder a própria vida. Por quê? Porque tinha um inimigo dos judeus lá dentro do palácio, que estava levantando um decreto para matar todos os judeus, e ela descobriu. Só que ela não podia ter acesso ao rei, mas ela teve coragem. Ela entrou lá onde é que o rei estava, sem ser convidada. E quando uma rainha entra sem ser convidada, ela poderia correr até o risco de morte, se o rei achasse que aquilo lá fosse uma falta de respeito. E lá vai ela,
E Deus livra Israel por causa dela. Quando eu vejo isso acontecer, meus irmãos, eu vejo algo interessante na vida dela. Se eu parecer, pereci. Ela tomou uma decisão. Se for para entrar lá para morrer, se o rei decidir que é para mim morrer, eu vou morrer. Pronto. Mas eu morri por uma boa causa. Eu morri para salvar a vida. E lá na frente nós vimos que Jesus também fez o mesmo. Morreu para salvar a vida de alguém. E isso nós temos que fazer. Esther entendeu que a sua função pública era para a glória de Deus e para benefício do seu povo, e não para proveito próprio. Ela sabia que Deus tinha colocado ela lá no palácio. Então por que Deus colocou ela lá no palácio? Para ficar rica? Talvez. Mas tinha um objetivo. Por que Deus colocou ela lá no palácio? Tinha um objetivo. Por que Deus colocou Neemias lá no palácio? E eu faço uma pergunta para você: por que Deus te colocou aqui na Austrália? Por que Deus te trouxe para a Austrália? Por que Deus te colocou em cima do conforto? Por quê? Para ficar de braço cruzado? Só para você ser beneficiado? Para ouvir as pessoas sofrendo lá fora no vício, na garra de Satanás, e você até tomar distância, porque o nível da santidade é demais. Não pode chegar do lado de uma pessoa e dar um abraço e dizer: ei, você tem valor. Conseguimos falar tantas palavras bonitas e não conseguimos ir lá e dizer assim: rapaz, muda de vida. Para que viver isso aí? Entendeu? Por que Deus trouxe nós para a Austrália? Para nos fartar nos prazeres reais? Neemias não ficou muito tempo no palácio. Deus tirou ele do palácio. Deus só queria capacitar Neemias com liderança. Depois Deus usou ele. Deus usou o palácio para direcionar Neemias ao governo. Tem pessoas que não chegam ao governo porque gostam do palácio. Gosta de viver como escravo. Escravo do dinheiro. Entendeu? Cuidado, porque o dinheiro escraviza você. Você não vai ganhar nada sendo escravo. Você vai ganhar muita coisa sendo livre. E Deus nos liberta. Neemias usou o palácio e depois foi trabalhar como servo. Carregou a pedra. Mas ele conseguiu salvar uma cidade. No palácio ele não ia salvar ninguém. Quando eu vejo, segundo Lutero, todas as vocações são legítimas, e Esther entendeu o quê? Em sua providência, Deus a levantou para ser rainha, e que estava no centro das decisões políticas fundamentais, que era defender o povo eleito. Ela estava lá com um objetivo. Ela entendia que ela estava lá para salvar o povo de Israel. Como temos glorificado a Deus em nossas vocações, entendemos como Esther, que é Ele quem nos chama para sermos sal, luz, para influenciarmos a sociedade em que vivemos, e para fazer e para trazer os céus para a terra. Quando eu vejo Deus escolhendo líderes, eu vou lá para o meio do pasto e vejo uma pessoa chamada Davi, e eu vejo Deus escolhendo esse menino. Quando eu olho Davi lá no meio do pasto, nós vemos que, tendo já rejeitado Saul, o Senhor determinou ao profeta. Por que só o pastor Vanderlei vocês respondem? Deus determinou ao profeta Samuel. Isso aí. Determinou ao profeta Samuel que fosse a Belém ungir dentre os filhos de Jessé um rei segundo o seu coração. E a escolha era divina.
a escolha não era humana. Aí chega lá, na casa de Jessé, todos os irmãos começam a escolher, se levanta um, se levanta outro, a mesa preparada, o profeta sentado lá, tá? Jessé coloca o óleo em cima de um, beleza, como diz o pastor Vanderlei, anéis e anéis e anéis, formaturas, 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 né? Mas Deus fala ao coração de Samuel, não é esse. Eu preciso algo, uma pessoa que tenha algo a mais. Beleza, então vamos para o segundo. Preciso de uma pessoa que tenha algo a mais. Algo a mais é algo a mais. Eu creio que Deus deve ter falado isso para Samuel. Quando Samuel, acabou todos os filhos, Jessé? Não, na realidade tem um ainda. Beleza, então por que não está aqui? Olha a situação daquela família. Estamos falando de integridade de líder. Olha a situação daquela casa, aonde eles fazem banquete, nem todos são convidados para comer, né? Existem banquetes aonde existe acepção de pessoa. Isso é só no palácio. Na casa de Deus não. Tu pode ter certeza. Vai lá chamar aquele que deveria estar aqui também. Quem é que eu vou chamar? Ah, manda aí o mais qualificado. Aí botou lá talvez o Eliabe para ir lá chamar. Talvez nunca foi lá ver onde é que o Davizinho. Tem pessoas que nunca vai ver o que você está fazendo para Deus. Quando chega lá e vê, se assusta. Meu Deus, mas sabia que você orava. Sabia que você jejuava, não sabia que você era assim, eu não sabia que você era fiel, eu não sabia dessas qualidades. Pois é, tem qualidades que só Deus sabe. Porque o cristão não troca trombeta, Deus conhece. A integridade é Deus que conhece. Por isso que na escolha é Deus que escolhe. E muitas das vezes na escolha o homem fica assustado, porque o pastorzinho lá e o doutor não. Lá vai Eliabe, ei, Davizinho, o profeta está lá em casa, precisa lá, não vou entrar em detalhe. Lá vem Davi, se troca, toma banho, chega lá e o profeta derrama azeite na cabeça dele. O profeta não pergunta nada. Quem sabe Jessé, quem sabe até os irmãos, queriam dar algumas notas de esclarecimento, não reparam. Sabe quando tu chega na casa do irmão, aí o irmão já vai dizendo assim, lá na porta, pastor, não repara, não repara, não repara, não repara. Eu não estou lá para reparar. Não repara, mas é assim, sempre é assim. O brasileiro, ele é organizado, ele gosta de estar preparado com tudo. E às vezes tu chega meio de surpresa, não repara, não repara. Quem sabe o Davizinho ia chegando, talvez para não surpreender o Samuel, que estava ali diante de tanta celebridade, agora vem chegando o cara fedendo ovelha. Não repara. Não repara, está cheirando ovelha. Não repara, está cheio de carapicho. Não repara, ele sempre anda com aquela harpa. Não repara, não, em vez de andar com uma lança, uma espada, né? Não repara, não repara. Passou o dia inteiro com ovelha. Madrugou lá, não repara. Está com os olhos todo inchado porque perdeu horas de sono. Está todo suado porque estava correndo atrás de uma ovelha que não queria obedecer. Não repara. Eu conjecturando, irmão, para mim aqui agora, particular, eu creio que esses irmãos de Davi, eu creio que eles vieram falando isso. Vieram dando essas qualidades negativas para Samuel. E eu creio que Samuel não perguntou nada. Mas de tanto ouvir essas negatividades que eles achavam que era negatividade, para Deus isso era ponto bom. Eu creio que ele só chegou e derramou. Mas você não ouviu o que nós falamos aqui, Samuel, profeta? Ouvi? Pois é, mas você vai
Você ouviu que ele está vindo de lá, de passar o dia inteiro com as ovelhas? Pois é, Deus gosta de povo que vive com ovelha. Se não ouviu que ele está sujo, pois é, Deus não olha para a aparência. Se não ouviu que ele não é um camarada de guerra, ele é um cara que anda com essa harpa aí, pois é, Deus gosta de adorador. Mas você não ouviu? Eu só vi uma coisa, eu creio que Samuel falou, que ele não estava no meio da festa com vocês. Isso não é um problema dele, porque vocês foram chamar, ele veio. É vocês que não estão chamando ele. E um líder precisa aprender a trabalhar em conjunto. Quando eu vejo Davi, um pastor de ovelha, quando eu vejo Davi, o pastor de ovelha, sendo escolhido, era porque as qualidades que os irmãos reprovavam, Deus aprovava. Muita qualidade que os teus reprovam, Deus está te aprovando. Deus não está preocupado quanto tempo você passa lá no pasto sozinho, porque eles te ignoram, porque você não faz parte do clubezinho, da elite. Não, Deus não está preocupado. Deus até gosta, porque quanto mais sozinho você fica, mais particular você tem com ele. Quando eu vejo Davi, eu aprendo algo importante na forma da integridade de liderança. Eu acho engraçado que ainda há quem ache que as coisas boas vêm com facilidade, meus irmãos. É que nem esse congresso que nós tivemos aí, que aos olhos foi, meu Deus, mas não sabe o quanto que o povo sofreu para fazer esse congresso. Entendeu? Não sabe o quanto que sofreu. Você já recepcionou alguém com o dedo quebrado? Subiu a escada, lavou? Pois é. O pastor está com o dedo quebrado, ninguém sabe. Entendeu? Quantos irmãos estavam doentes semana passada? Estamos numa semana parado, meus irmãos. Vamos olhar para o lado negativo? Não, isso é ponto forte. Em tudo Deus tem um projeto. Em tudo Deus tem um propósito. Se está sofrendo, pode ter certeza, a vitória é grande. Está na cova, pode ter certeza, a capa está vindo. Davi, olha só o trajetório da vida de Davi. Que pastor de ovelhas, foi ungido perante a família, os seus inimigos quase. Não deixava comer na mesa, mas foi diante da mesa que ele foi ungido. Não deixava comer o banquete junto. Mas aquele banquete que eles prepararam para comer sozinho, eu acho que depois daquela unção, eles nem tinha mais fome. Eu acho que Davi teve que comer com o sacerdote, sozinho ali. Davi, Jessé e sacerdote. Porque eu acho que os irmãos saíram bem sucedidos. Sabe quando a pessoa engole seco? Quando Deus exalta uma pessoa, aí já ela vai embora, já não participa da festa, já não cumprimenta mais ninguém, termina o culto, se manda. Eu creio que os irmãos de Davi saíram assim. Eu creio, não está na Bíblia, mas eu creio, que eles prepararam aquele barbecue, quem sabe acordaram até cedo para assar carne, que o sacerdote estava ali tudo, e vão fazer uma festa, o sacerdote está ali, e aí Deus usa o sacerdote para ungir aqueles que eles não queriam. Entendeu? Perderam a fome. Davi, que nunca sentou num banquete, já estava com 16 anos, eu acho, agora está ali sentado num banquete, que nem sabia, ungido rei de Israel. Quando eu vejo a vida de Davi, 10 a 12 anos até ser ungido e coroado rei de Judá, ele foi ungido rei, mas não foi separado a rei. Ele foi prometido, foi colocado promessa na vida dele, mas ele tinha que esperar o tempo dessa promessa cumprir. Quantas pessoas hoje, pastor, que tem promessa, estão fora da igreja, e alguém está acreditando, pastor, mas as promessas vão se cumprir se voltar. Se não voltar, não cumpre. Sabe aquele louvor lá que diz bem assim: eu não morrerei,
enquanto o Senhor... morre sim. Tem pessoa que morre. Sai fora dos caminhos do Senhor para ver. As promessas param aqui, ó. Você saiu, as promessas ficam paradas ali. Por isso que você entende aquele versículo que diz bem assim, ó: volta ao lugar aonde você caiu. Cai aqui. Arrepende. E continue pelo mesmo caminho. Se lembra de Abraão? Abraão saiu da terra de Arã, chegou até Israel, que era a rota da promessa, e dali viu fome. Achou que as promessas do Senhor não tem crise. Achou que quando você serve ao Senhor não passa por dificuldades, não passa por provação, não passa por deserto. Pode ter certeza que passa. Só que Abraão não entendia isso. Abraão, quando viu aquela crise, achou que era para mudar de direção. Eu pergunto para você hoje: quantas pessoas voltaram para o Brasil e estão arrependidos hoje? Alguém chegou a me ligar e dizer bem assim: pastor, a porta que Deus abriu é essa aí, pastor, eu tenho que voltar para lá. Pois é, mas você fechou a porta. Deus abriu a porta aqui. Só que você, por causa de uma crise, de algum problema, alguma coisa, muitas das vezes por causa das ovelhas do teu sogro, entenderam esse recado aí na sexta-feira? Foi na sexta ou no sábado? Sábado. Por causa das ovelhas do teu sogro, você não quis fazer algo a mais para o Senhor. Quando fala ovelhas do teu sogro, fala por causa da família. Entendeu? Mudou de direção e pegou a sua rota. Abraão mudou de direção por causa talvez da pressão da família. Talvez o Ló, muito materialista, muito capitalista, não podia perder um centavo, nem uma vaca, fez a cabeça de Abraão, e Abraão mudou de direção. Foi lá para o Egito, onde é que tinha pasto, onde é que tinha tudo. Só que chegou lá, quase botou o casamento a perder. Até a mulher chegou a dizer bem assim: ó, se por algum acaso o faraó vir pegar você, por favor, deixa ele pegar você. Já estava vendendo até a mulher. Coisa que a Bíblia diz que tem que dar a própria vida por ela, né? Não diz que eu sou teu esposo, senão ele vai querer me matar. Pois é, mas você não vai morrer. Entendeu? Nós estamos falando de integridade de líder. E quando Davi esperou 10 a 12 anos para ser ungido e coroado rei, e depois mais 7 anos até se considerar todo o reino na mão dele, quando ele foi reconhecido como rei, ele ainda não conseguiu ganhar todas as 12 tribos, ele só ficou com 2. Entendeu? Ficou 10 ainda que não reconhecia ele, e ele ficou 7 anos esperando no Senhor, até que todas as 12 tribos reconhecessem ele como rei. Pastor, mas ele foi ungido rei lá. Ele já deveria ter saído dizendo: eu sou rei, ó, eu sou rei, eu sou rei. Já deveria ter procurado matar Saul faz tempo. Não, mas quantas vezes Saul caiu na mão dele para ele matar? Até seus amigos ainda faziam a cabeça: aí, mata, rapaz, mata Saul. Você não é o rei, você vai ser rei, mata. Mas ele dizia bem assim: não posso tocar em quem Deus levantou. Quando eu vejo as características de um líder, nós vimos em primeiro lugar integridade espiritual. Neemias não compactuava com o pecado do povo. Homem íntegro e temente a Deus, não se limitou a reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Você acha que Neemias, quando chegou em Jerusalém para reconstruir os muros, você acha que ele teve total apoio de todo o pessoal? Não. Teve gente que gostava que os muros ficavam quebrados. Teve gente que gostava que a igreja era mais liberal. Teve gente que gostava quando era mais assim, podia, né, fazer lá fora e fazer aqui dentro, podia ser assim. Tem gente que gostava. Tem gente hoje que não está no nosso meio,
porque não gosta de limites, não gosta de doutrina, não gosta de ser orientado. Você acha que Neemias não sofreu? Sofreu, mas ele não abriu mão. Ele não abriu mão. E quando nós vimos a vida espiritual, a integridade espiritual, era porque na palavra de Deus, ele restaurou o ministério levítico e combateu o casamento misto. Neemias 13, 25, ele chegou lá, a primeira coisa que ele restaurou foi o ministério. Restaurou o sacerdócio, restaurou os levitas, restaurou os trabalhos na igreja. Pastor, quantas pessoas antigamente pregavam, dirigiam cultos, cantavam, e hoje estão aonde? Por que que não? Porque não teve mais restauração, por causa da integridade espiritual, que ali não botei nem ele. Olha só, para vocês verem o quanto que o pastor é falho. Entendeu? Aqui ó. Entendeu? Quando eu vejo Neemias colocando, restaurando o ministério, restaurando, ele combateu o casamento misto, porque podia, e a presença, a glória do Senhor não descia mais, a Shekinah não era mais real. Vocês podem ver ontem o pastor Vanderlei, domingo o pastor Vanderlei falou, foi aqui, que o pastor Vanderlei falou sobre Eli e os seus filhos, sobre Samuel. Olha o que estava acontecendo dentro do templo. Entendeu? Eli perdeu a visão. Era um homem de ministério sentado. Os filhos se prostituíam, os filhos estavam fazendo um monte de besteira, e Deus não tinha mais como falar com o povo. Mas Deus tinha que falar primeiro com o líder. Imagina, se o líder está corrompido, toda a igreja está corrompida, será? Deus levanta do ventre um escolhido. Esse escolhido é trazido para a casa do Senhor, e vocês ouviram a mensagem, e Deus usa ele. Neemias restaurou a guarda do sábado, que era um stop que Deus deu para o povo descansar e adorar ele. Hoje estamos vivendo em dias trabalhosos, e os dias de descanso, queremos trabalhar também. Pastor, mas esse dia é para ficar em casa? Esse dia é para você ficar em casa e adorar a Deus, não só ficar em casa. Esse dia é para você adorar a Deus, adorar a Deus. Esse dia é para você estar em comunhão com seus irmãos. Esse dia é para você ir à igreja. Esse dia é para você estar santificado. Esse dia é para você adorar, contribuir, cantar, louvar. É o dia onde você se reuniria com a tua família, a família cristã. Isso começava de manhã até de noite, tinha 3 sacrifícios. Eu imagino 3 cultos, né? Hoje quase no domingo dá para fazer 3 cultos, porque nós temos domingo de manhã teologia, domingo à tarde teologia, domingo à noite culto. Mas o povo de Israel não queria mais parar no sábado. Eles queriam continuar, porque dava lucro, e Deus ficou de lado. Quando eu vejo a integridade, as características de um líder, eu vejo a integridade espiritual. O líder espiritual conduz o povo à santidade e a viver uma vida íntegra. O que é uma vida íntegra? Eu sempre falo, tem que falar o que vive e viver o que fala. Entendeu? Tem que falar o que vive e viver o que fala. Não adianta, não pode haver traições. Você na frente é uma pessoa, por trás é outra. Na frente você bajula, por trás você apunhala. Os teus frutos têm que ser dignos da árvore que você é. O que nós estamos vendo aqui? Nós vemos um casal de galo e galinha, mas o ovo é um elefante. Isso é o que? Não está gerando. Entendeu? Não está gerando. E um líder íntegro,
ele precisa se preocupar em não gerar traidores. Se ele não gera traidores, é porque ele também não é um traidor. Entendeu? O ovo tem que ser galinha, não pode ser elefante. Alguém está vendo o que está saindo dos teus ovos ali. Alguém está vendo o fruto que está saindo da nossa árvore. Quando eu vejo as características de um líder, nós vemos a integridade moral de um líder. O que é moral, pastor? As perguntas que são: a quem tenho sido vendido ao meu preço? Olha a integridade de Judas. Judas se vendeu por causa do quê? 30 moedas de prata. E muitas das vezes nós se vendemos por tão pouca mixaria. É o pecado carnal, é o outro, é a mentira, é tanta coisa que nós se vendemos. E a vontade de Deus, a quem tenho cedido por influência? A Deus ou a nossa vontade? Muitas das vezes a nossa vontade é contra a vontade de Deus. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que a carne é fraca. A carne tende às coisas da terra. O espírito guerreia contra a carne. Por quê? O espírito está forte, mas a carne é fraca. E as coisas dessa terra nos tentam a carne. Por isso que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Nós não temos que ir atrás do nosso coração, mas sim colocar o Espírito Santo na direção do nosso coração. Que o nosso coração, estando purificado, santificado, nosso corpo todo é santificado. Verdades absolutas: todo homem tem o seu preço. Nós temos que vigiar para não ceder. É que nem alguém chega lá e pergunta: quanto tu quer na casa? Ou quanto tu quer no carro? Quero 20 mil. Beleza. Mas o carro vale 15. Mas eu quero 20. Um dia eu perdi um cachorrinho. E eu sofri lá em casa por causa disso. Porque era o único cachorrinho que ficou. Nós fazíamos a criação. E aí foram lá perguntar para minha esposa: quer vender esse cachorrinho? Pergunta meu marido: ele não quer vender não. Aí de noite cheguei em casa de trabalho, ela falou: tem alguém aqui que quer comprar teu cachorro. Eu falei: não, vou meter um preço aí que o camarada não vai comprar. Pode ter certeza, pode ficar tranquilo. O cara chegou lá: quanto tu quer no cachorro? 400 reais. Tá bom, é nosso. Perdi o cachorro. Agora vou dizer não? Sou uma pessoa de palavra ou não? Perdi o cachorro. Aqueles 400 não latia para mim. Aqueles 400 alguém usou. E eu fiquei sem cachorro, estou até hoje sem cachorro. Entendeu? Mas todo homem tem seu preço. Agora, se nós for trazer para o lado espiritual e moral, quanta coisa Satanás tem oferecido para nós negar Jesus. Jesus, lá no monte, o Satanás chegou lá e te dou tudo isso aí, só me prostra, só se prostra para mim. Te dou tudo, irmão Dael. Pega aí. Quantos cantores que cantavam para Jesus ganhavam almas para o Senhor, hoje estão lá no mundo. Por quê? Porque Satanás deu fama para eles. Eles queriam fama. Satanás deu etiquetas, deu celebridades para eles, deu fãs para eles. Hoje tem não sei quantas redes sociais: sou fã desse, sou fã daquele, sou fã daquele. Eu não quero fã. Por quê? Porque quem dá isso é Satanás. Entendeu? Quando o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, nós vimos que não estava falando para ele, estava falando porque eles eram imitador de Deus. Ele não estava dizendo: sejam meus fãs. Faça um fã-clube aí, o fã-clube do Davi Passos, fã-clube. Fã-clube do Adaélio, fã-clube da irmã Alessandra. Vamos idolatrar. Aí morre o coitado, todo mundo se descabela.
Jesus morreu na cruz por nós, ninguém faz nada, não derrama nem uma lágrima. Jesus te salvou. A pessoa que morreu era teu ídolo, nunca deu um centavo para você. Quando você estava doente, estava sozinho. Jesus não, Ele está contigo todos os dias. Quando eu vejo as características de um líder de Deus, eu vejo um testemunho irrepreensível. Quando eu falo um testemunho irrepreensível, meus irmãos, Neemias viveu de forma correta e íntegra. Não podemos nos esquecer que liderança é exemplo. Ser líder é ser exemplo, em todas as formas. O discurso do líder tem que ser coerente com a sua prática. Ele não pode chegar aqui e falar uma coisa e lá ele é outra. Entendeu? Muitas pessoas procuram a gente, pastor, como é que pode? O cara prega assim, mas na vida social, cotidiana, o cara não é o que prega. Entendeu? A pessoa prega santidade, mas na vida cotidiana, né? Testemunho já é uma pregação. Maneira de você andar, maneira de você se comportar, maneira de você conversar, a maneira de você se vestir, a maneira de você falar, a maneira de você conversar com o teu patrão, a maneira de você conversar com os teus colegas, a maneira de você cuidar das coisas que Deus colocou na tua mão, tudo já é um testemunho. E Deus está te observando. E sabe por que muitas das vezes você não é separado para algo a mais? Porque é Deus que está te observando. Tem qualidades que precisam ainda ser aprimoradas. Precisa ser mudado algumas coisas. Capacitados. Por que Davi não foi logo para o reino? Não, precisou ficar mais de 12 anos no pasto ainda. Depois, irmã, ele foi chamado para tocar para o rei, para expulsar o demônio que estava na vida do rei. E na medida que você está adorando o nome do Senhor, irmã Hélio, a pessoa que está se incomodada, viu, irmão Fábio? Ela quer te agredir, ela quer jogar lança na tua vida, ela quer te matar. Por quê? Porque você está incomodando. Deus está te exaltando. Deus está te fazendo crescer devagarinho. Não é você que está crescendo, é Deus que está te fazendo crescer. Aí muitas das vezes Deus te vê, Deus te usa lá e tem pessoas querendo tacar lança em você, irmã Rosângela. Tem rei Saul querendo tacar lança em você porque sabe que o Davizinho está crescendo. Que o Davizinho continua no pasto, mas ele está conquistando o palácio. Continua no pasto. Porque Deus se agrada a quem fica no meio da ovelha. Continue. Não se preocupe, porque se Deus prometeu e você está no lugarzinho que Ele te deixou, vai chegar esse dia. Quando eu vejo um testemunho irrepreensível, não vale queimar os liderados. Sabe aquele tipo de pessoa que ele vai lá e chega assim, ele quer queimar o filme da pessoa para conquistar o lugar dela. Aí o que ele faz? Ele põe o colega a assar. Aí ele faz aquela reuniãozinha, né? Lá quando você está comendo, ou lá quando você está fazendo, sei lá, um lanchinho lá, e você vai assando o teu colega. Vai fritando ele, entendeu? Vai fritando ele. Olha o que aconteceu com José. Mas José estava trazendo pão para os irmãos, que o pai mandou. Só que José trazia a má fama dos irmãos para o pai. E os irmãos não gostavam. José denunciava pecado. José não passava a mão na cabeça de ninguém. Não, peraí, você fez errado, filho. Se você não ir falar para o teu pastor, eu vou. Se você não confessar, eu vou lá. Porque eu sei, eu sou cúmplice. José fazia isso. Ah, pastor, mas José era fofoqueiro. Não. Então todos os profetas são fofoqueiros.
Porque profeta não foi levantado para abençoar, profeta foi levantado para denunciar. Você está denunciando o pecado. Agora, fofoca é aquilo que você vem e não sabe se é verdade. Quem é que veio falar para você? Foi fulano. Quem falou para fulano? Não sei. Então é mentira. Não me venha com esse tipo de coisa, porque não entra aqui. Entendeu? Graças a Deus que aqui não tem isso. Aqui não tem gente fofoqueira. Mas pensa bem, se alguém vai falar de alguém para você, e esse alguém não quer dizer quem falou para ela, não quer dizer a fonte, porque se você tem a fonte, você sabe depois, se é mentira, você vai dizer, não, foi o fulano que falou. Agora, se você não tem a fonte, não foi fulano que falou. Então, se não tem fonte, eu não quero saber de coisa que não tem fonte, porque vai estourar para mim. Fofoca sempre estoura naquele que não sabe nada, mas gosta de falar. Eu ouvi falar, estão falando aí que a Letícia está com gripe. Ó, Letícia está com gripe, mas quem falou? Ah, eu ouvi, mas quem falou? Ah, eu ouvi, pastor, estou comentando. Mas quem falou? Está uma conversa lá no frigorífico. Mas quem está conversando? Não sei. Pois é, então você é o culpado, porque você eu sei que está falando. Entendeu? Um dia o meu pai, pastor da igreja, estava na obra, foi acusado não, levantaram uma calúnia pesada, João, vou botar o sobrenome aqui, porque João aí foi, nossa, o pai lá em outra cidade, trabalhando na obra do Senhor, e na nossa cidade de Timbó, nas rádios, saindo tudo, daqui a pouco o presbítero liga para o pai, pastor, o senhor sabia que estão falando assim aqui do senhor? Meu, está todo mundo escandalizado, pastor, é verdade. O que estão falando? Estão falando assim, mas quem falou? Não sei, estão falando, está até na rádio, mas quem falou? Não, está falando, pastor, estou falando, não. Tá bom, então, eu estou indo para Timbó agora, e a pessoa que falou para mim foi você. A única fonte que eu tenho certeza que falou para mim foi você. Você vai ter que botar. Chegou lá em Timbó, sentou com o pastor, sentou com a pessoa. É porque fulano, foram atrás de fulano. É porque Beltrano, foram atrás de Beltrano. É porque... E olha, correu o Timbó inteiro. E o pai recém tinha vendido a verdureira. Porque ele estava na obra, então ele não queria mais a verdureira. Ele falou bem assim, eu tenho um dinheiro no banco. Eu estou disposto a botar um advogado em cima desse caso para ver quem foi que falou. Calúnia é 300 salário mínimo. Aí foram descobrir. Era um outro João, de uma outra cidade, que tinha o mesmo sobrenome, só que tinha o 12 no meio. E o meu era João Tá. E o deles era João dos Tá. E aí quando viram João dos Tá, mexe com a filha de 12 anos, nossa, e Deus coincidiu bem que o pai tinha mudado de igreja e tal. Sabe que o povo que gosta de uma fofoca, ele gosta de clicar, né? Eu notei isso com esse negócio do Marco Feliciano aí, entendeu? Gosta de comentar, gosta de botar pimenta, gosta de assar. Por que agora ninguém fala nada, ninguém comenta nada? Aí viram lá que era outro, aí a rádio mandou uma carta para o pai. Aí o pai falou bem assim, não, essa carta aqui não vai levantar minha moral. Vocês destruíram minha moral aí nessa cidade. Eu quero que vocês se retratam ao vivo na rádio. E o pai foi lá na rádio, e a rádio se retratou ao vivo. Entendeu? Que foi um equívoco. Não foi essa pessoa, mas eles se enganaram. Mas o interessante é que as pessoas falam e não dizem onde é que está a fonte. Por que as pessoas não querem dizer? Porque elas gostam da fofoca.
gostam de assar o seu companheiro, mesmo sabendo se isso é verdade ou não. Você soube de alguma coisa, irmã Cláudia? Que o fulano de tal? Você soube? Pois é. Agora fica sabendo, fulano de tal. Ai, nossa. Você soube? É. Você sabe o que está acontecendo, Camila, com a moça lá? Pois é. Fica sabendo agora. Quem foi que te falou? Não, eu ouvi. Estou falando, tem um boato lá. E você sabe, né? Você sabe, né, amiga? Onde tem fumaça, tem fogo. Um dia alguém chegou para mim e veio assim: pastor, está acontecendo assim, 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 assim. Eu falei: tu tem certeza que aconteceu? Porque a pessoa já me procurou, já esclareceu o assunto. Inclusive a esposa, o esposo, a família toda já está sabendo. Não é bem assim que você está me contando. É, pastor, é o que estão falando. Pois é, então você está assando o teu companheiro. Isso não é o papel de um líder íntegro. O líder, ele tem que defender o companheiro, mesmo sabendo que ele está machucado. Pastor, mas ele caiu. Então vai lá, ajuda a levantar. Não vai lá pisar para adquirir o cargo dele. Vai lá, ajuda ele a levantar. Esse é o papel do líder. Senão não se fecha, irmã Marivone, aquela palavra que Jesus tem assim, ó: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Não fecha isso. Onde é que está o amar o próximo como a ti mesmo? A integridade do líder também não pode queimar o seu companheiro. Está passando por dificuldade, beleza, vamos ajudar. Não sabe a fonte, não compartilha. Tem gente que gosta de queimar o seu companheiro, gosta de achar defeito, irmã Daniela, no seu companheiro ou na sua companheira, achando que todo mundo é perfeito. Quem é perfeito? Na Bíblia eu só encontrei um perfeito: Jesus. Quando eu vejo a integridade de um líder, eu vejo a primeira coisa na vida devocional de um líder íntegro é a oração. Neemias, no começo da Bíblia, no começo do livro, ele faz mais de 5 orações. Tudo que ele ia fazer, ele fazia uma oração. Vai para Jerusalém, antes de falar com o rei, ele ora, não sei quantas semanas. Vai para Jerusalém, vai fazer reconstruir o muro, ora. Vai restaurar, ora. Hoje não se vê mais oração quase. E nós vemos a oração, ela internaliza a responsabilidade, aprofundando o nosso envolvimento com o problema. Insiste em que nós devemos aquietar nosso coração, em esperar em Deus. A Bíblia fala, e através da oração você entende que Deus fala assim: ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Clame ao Senhor, grite ao Senhor. Aí Jeremias 31 e 31, né? 33 e 3, que diz o quê? Clama a mim. Esse clamar aí não é dizer: ó Senhor, não, é gritar, é chorar, é lamentar. E aí responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas precisa ter, irmã Clédes. Só tem resposta quem tem oração. Só conversa com Deus quem ora. Só vê coisas sobrenaturais, irmã Juliana, quem ora. Nos faz mergulhar na visão, permitindo-nos perceber o que Deus quer fazer. Só na oração que você entende o que Deus quer fazer com a tua vida, irmã Cláudia. Só na oração. Senão a pessoa fica confusa. Ela principia a realização da visão, atuando como um incentivador que nos leva a agir. Quem ora tem coragem de agir. Olha só, Moisés orou ao Senhor e Deus deu uma resposta. O que Deus falou? Marcha. Meu Deus, não marcha. E outra, Moisés, não marcha sozinho, fala para o povo marchar contigo. Agora vamos lá. Um cara sem oração consegue conquistar um povo, 3 milhões de pessoas.
em marchar em direção ao mar. Mas uma pessoa de oração, sim. Uma pessoa de oração, sim. Se você é uma pessoa de oração, pode ter certeza, o que você fala, as pessoas vão acreditar. Vão acreditar na tua palavra. O estudo da palavra também é uma das qualidades importantes para um líder ser íntegro. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala que quem lê fica sábio, quem crê fica salvo, e quem pratica fica santo. Nada, se você não tem vontade de abrir a Bíblia, se você não tem vontade de ler a Bíblia, você também não tem vontade de estar na presença do Senhor. Você é um participante do quê? A adoração ao Senhor. Quando eu vejo um líder sem adoração, não adianta, irmãos. Um líder, uma pessoa, adorar é uma forma de agradecer a Deus, reconhecendo-o como o Senhor de nossas vidas, pois tudo que somos, temos, vem dele. Observem o que diz o salmista: eu te louvarei de todo o meu coração, cantarei todas as suas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 9, versículo 1 e 2. O salmista fala isso. Quando a Bíblia fala que Neemias adorou a Deus, ele falou bem assim, ó: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles a quem te amam. Guarda os teus mandamentos. No culto da dedicação, no culto da inauguração, que nós tivemos aqui algumas terças-feiras atrás, Neemias, na dedicação dos muros e as portas de Jerusalém, preparou um culto especial de adoração e louvores a Deus, e ordenou que 2 corais fossem à frente do cortejo durante a celebração. Se o coral vai na frente, é porque a adoração vai na frente. Como é que você adora a Deus? Oh Deus, eu te adoro porque tu tens me dado isso. Eu te adoro porque tu tens me dado. Isso não é adoração, irmão. Isso é egocentrismo. Entendeu? Você adora a Deus pelo que Ele te dá. Isso é errado, isso. Tem gente que só serve ao Senhor por causa das bênçãos. É que nem a multidão que seguia a Jesus só por causa de comer um pão depois do culto. Eu vou lá, vai ter pão depois do culto. Graças a Deus que agora não tem mais aqui. Mas na primeira festa que nós tínhamos, misericórdia. Agora não. Agora nós entendemos que o verdadeiro pão está dentro. E depois o que vem lá de fora, misericórdia. Só Deus. Mas o que está a essência aqui dentro. Domingo à noite eu não tinha vontade de terminar o culto lá. Eu não estava nem preocupado com o que estava lá fora. Eu sabia que tinha coisa boa lá fora. Mas o verdadeiro pão é aqui. Entendeu? A adoração é assim, ó: Senhor, eu te adoro porque tu és poderoso. Senhor, eu te adoro porque tu és o Criador. E não há outro além de ti. Isso é adoração. O Pai Nosso começa com isso. Senhor, eu te adoro porque de ti veio o meu fôlego de vida, porque tu me salvou, porque tu é imutável, porque tu és fiel nas tuas palavras. Isso é adoração. Só se adora quando se está na presença de uma pessoa, senão não é adoração. Ninguém consegue adorar a Deus se não está na presença dele. E ninguém consegue chegar na presença dele se não tiver uma vida santificada. É só você olhar no mapinha do tabernáculo, você vai ver de que forma chegava lá no Santo dos Santos. Não era de qualquer maneira. Então quando você diz, eu estou na presença do Senhor, vou adorador, você tem que saber, você tem que estar diante do teu Deus, em espírito e em verdade. Para nós terminar, meus irmãos, nós vemos que adorar a Deus, os islâmicos adoram, mas cadê o profeta deles?
eles se consideram adorador, e até são mais persistentes do que nós. Deu a hora certa, eles, para a banda de Meca aí, eles não têm vergonha. Pode estar dentro do avião, pode estar dentro do supermercado, pode estar dentro, não tem vergonha. Mas quantos têm se envergonhado do Evangelho de Cristo? O que é para você se envergonhar? Você não tem vergonha, que é do pecado, dos escândalos. A isso nós não temos vergonha, isso até nós achamos graça. E o que não é para nós se envergonhar, nós estamos tendo vergonha. Passar no shopping e dizer assim: paz do Senhor, Mael. Pai Senhor, irmã Bruna. Pai Senhor, Deus abençoe. O pastor está lá. E muitos leem aquele versículo: não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Você deveria ter vergonha das coisas lá de fora e parar de ter vergonha do Evangelho de Cristo. Parar de assar o teu irmão, ter uma vida de liderança íntegra. Quando você vê, eu fico feliz quando eu vejo um crente, um cristão lá, já parece que eu vou correr aqui. Por quê? Eu tenho prazer em estar do lado dos irmãos, prazer em estar ali em comunhão, é amor. Parece que faz tanto tempo que nós se vivemos, às vezes era de um culto para o outro. Às vezes nós estávamos no culto hoje, amanhã nós estivemos no shopping lá. Isso é amor, alegria, prazer. Não vejo a hora estar junto, não vejo a hora, nossa, não vejo a hora. Isso é amor, comunhão. Os islâmicos adoram, mas o profeta deles morreu e não voltou. Os budistas adoram, mas o profeta deles está lá numa estátua, barrigudo, beiçudo, feio, fedorento. Tiraram aquela loja fedida lá do shopping agora. E não voltou. O hinduísmo adora boi, vaca, rato, porco. O Deus deles dá um monte de doença para eles. Tem um rio lá na Índia, lá que tem um monte de sujeira podre. Eles se jogam naquele rio lá, achando que vai curar as coisas. Coitado, sai mais cheio de doenças. E nós? Porém, somente o cristianismo conhece a verdade sobre o Cristo morto, ressurreto. Por isso pode adorar o Espírito em verdade. Sabe por que nós adoramos em Espírito e verdade? Porque ele disse: eu vou, mas eu estou convosco todos os dias. Maomé não fala isso. Ele não voltou. Maomé está gritando lá, se é que existe Maomé, lá no fogo lá do inferno, lá dizendo: ei, Abraão, manda alguém lá avisar lá, aquele monte de hinduísmo lá, um monte de islamismo lá na terra, que vocês não vão parar aqui onde é que eu estou. Concluindo, Neemias é um exemplo de liderança bem sucedida. Tome o exemplo dele. Tem vezes que nós precisamos largar o palácio e favorecer o povo. Por que, pastor? Líderes comprometidos têm pelo menos 4 características. Vamos ver se você tem uma dessas características. Primeira característica: um propósito que os constrange. Você tem um propósito na tua vida que te constrange, que te faz, meu Deus, ficar impaciente. Eu estou vendo tanta coisa errada, mas isso não, deixa quieto. Olha quanta alma que tem para ganhar. Olha a Bahia, olha a Índia, olha a Austrália. Sossegado. Deixa que os outros lá fazem. Entendeu? Não tem nada que te constrange. Nada que te constrange. São enormemente comprometidos com a causa. A segunda característica é uma visão panorâmica muito clara. O líder, uma pessoa íntegra, ele tem uma visão clara, não ofuscada. Por isso que nós vemos algumas terça-feira atrás, o colírio para os olhos. Eu tenho contra ti. Eu quero que você vá lá e compre colírio para limpar os teus olhos, para que você veja as coisas de Deus. Não tem medo das nuvens escuras no horizonte.
porque a visão dele não é terrena, a visão dele é celestial. Terceira característica, vida de oração contínua. Um líder tem que ter uma vida de oração contínua. Orar por tudo e sempre obter o favor divino. Quarta característica, uma persistência corajosa. No céu não vai entrar tímidos, medrosos. No céu não vai entrar tranqueira, no céu não vai entrar medrosos, covarde. Então o líder tem que ter coragem. Avança, apesar das dificuldades. Estamos sofrendo? Estamos sofrendo, mas meu passo é para frente. Pastor, mas não consigo dar um passo maior, mas eu estou dando um passinho. Eu estou crescendo. Trabalhemos, pois, como Neemias, sejamos íntegros e fiéis em nossas coisas, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Você crente, se coloca de pé. Irmã Camila, se prepara. Você cristão, você que é servo do Senhor, você que é um exemplo para o povo lá fora, a tua integridade precisa estar inviolável. A tua vida íntegra, ela não pode ser vendida. Você não pode negociar a tua integridade. Você é cristão, eu sou cristão, pois eu não vou negar o meu Senhor, nem que me mate. Eu vou continuar sendo cristão. Pastor, mas se me amarrar, se tacar minha boca, se me jogar, nada me separará do amor de Deus. Aleluia. Será que você pode concluir isso na tua vida? Glória a Deus. Nem nada pode me separar do amor de Deus. Operando Ele, quem impedirá? Levanta a tua mão para o céu nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. Que você possa ter a cada dia uma vida íntegra. Você possa ser um líder íntegro. A tua vida espiritual possa ser inviolável. A tua vida moral possa ser inviolável. Que Satanás possa estar distante da tua vida, mas ele possa estar testemunhando perante Deus. Ei, eu estou vindo de rodear a terra, e eu tenho observado a integridade de muitos crentes lá em Roquema. Aleluia. Glória. Será que Jesus pode testemunhar da tua vida, a tua integridade? Será que os teus irmãos, eles conseguem trabalhar ao teu lado, crendo que você é uma pessoa fiel, crendo que você é uma pessoa de confiança, crendo que você não está assando, não está colocando eles na cova, não está preparando armadilhas para derrubá-los, mas sim protegendo eles, para que cada hora eles cresçam mais do que você? É verdade. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu. Eu quero orar pela tua vida. Deus de amor e Deus de bondade. A tua bondade e misericórdia dura para sempre, Senhor. O teu amor é infinito e o teu poder é inabalável. Abençoa cada um, Senhor, nessa noite. A cada cristão, Senhor, que tem a sua vida integrada na tua vida. A cada cristão íntegro na tua palavra, Senhor. A cada um, Senhor, continua mantendo fiel na tua casa, mantendo fiel a tua palavra, protegendo, Senhor, capacitando e guardando como líderes, Senhor, assim como Neemias, Pai. Prepara mais Neemias aqui nessa terra, para restauração, para construção, para portas serem erguidas, Senhor. Prepara Neemias para salvar famílias, prepara Neemias para a restauração das cidades, prepara Neemias para a restauração do governo, prepara Neemias para a restauração de casamento. Sim, meu Pai, prepara, Senhor. Levanta homens e mulheres, líderes íntegros da tua palavra, Senhor, capacitando, enchendo do teu poder e da tua autoridade e unção. Aleluia. Que vem toda a bonança, vem a hora da dor e a desesperança, vem a ingratidão, vem o desamor, mas até nessas horas adore ao Senhor. Adore
prisões são abertas, quem adora. Aleluia. Na hora da dor e a desesperança, vem a ingratidão, vem o desamor, mas até nessas horas adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, vai a Ele louvor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, vai a Ele louvor. Se você for capaz, se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor no céu, nossas guerras também podem quebrar. Mesmo a dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão subiu, as cadeias se quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava, o mal não resiste o louvor. Tem gente que só adora na hora que Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor.